Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Glória a Deus. É uma alegria estar com vocês, poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. E antes de compartilhar a palavra, só me apresentar melhor, faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná, casado com Kelly há 25 anos. Deus nos deu 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. O Israel já casou 6 meses atrás, nos presenteou com a netinha. E a gente está vivendo um momento assim, muito feliz de ver os filhos crescidos, servindo a Deus. Bom, além do ministério pastoral, eu gosto sempre de dizer que Deus me chamou para um ministério de ensino da palavra. E esse nosso ministério de ensino, com foco, uma visão interdenominacional de servir o corpo de Cristo sem fronteiras, se chama orvalho.com. O nome do ministério é o endereço do nosso site, onde a gente disponibiliza muito, mas muito material gratuito, recursos, ferramentas para te auxiliar no seu crescimento. Além de todo esse material em áudio, vídeo, artigos que a gente disponibiliza, como eu disse, a grande maioria de forma gratuita, a gente tem só 2 tipos de produtos que a gente trabalha com a venda deles, porque é a venda deles que banca e financia o restante dos projetos gratuitos. São a venda dos nossos livros, impressos, e a venda dos nossos cursos online. E nesse mês agora de março eu comecei uma maratona de lançamento de livros. No ano passado, mesmo antes de saber da pandemia, a direção que Deus me deu foi de um ano quieto, praticamente sem viagens. Estava compartilhando isso agora há pouco com um amigo, Depois eu fui saber que mesmo que quisesse viajar não ia poder mesmo. Mas essa direção veio, e 2020 eu tirei para estudar e para escrever. Foi talvez o ano que eu mais estudei na minha vida e que eu mais cresci, mas também o ano que eu mais pude transbordar. Então só no ano passado eu escrevi 4 livros, e nesse momento estou trabalhando em outros 2. E agora começou a chegar o momento dos lançamentos. Em março, nós tivemos publicado pela editora Quatro Ventos o livro Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. Nesse livro aqui, eu compartilho que toda revelação que você tem de Deus gera uma revelação de você mesmo, de quem você é. Isso fala de identidade. Mas que o entendimento de quem você é, nele principalmente, te leva a uma capacidade de produtividade. Então o livro fala tanto do conhecimento de Deus, como de identidade e produtividade. Eu acredito que é uma ferramenta importante para todo cristão. Nesse mês de abril, saiu um outro lançamento pelo Mundo Cristão, que é o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. É uma declaração bíblica. Deus transforma a tristeza em alegria, mas nós precisamos entender os processos, desdobramentos. Eu particularmente acredito que o Evangelho é uma mensagem de consolo, que envolve não apenas a eternidade, o porvir, mas também o tempo presente, o hoje e o agora. A Bíblia diz que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Até que esse dia chegue, nós ainda vamos lidar com a realidade da dor, do sofrimento, da tristeza, mas também das intervenções de Deus mudando isso. Mês que vem, permitindo Deus, a Editora Vida está lançando o livro que eu escrevi junto com a minha esposa, sobre criação de filhos. O nome é Como Flechas. Mas por enquanto nós temos essas 2 novidades, e mesmo não tendo uma venda presencial aqui hoje, a gente não conseguiu providenciar que os materiais chegassem. A gente pode facilitar a sua vida. Você pode entrar no orvalho.com, acessar a nossa loja, comprar o livro com frete gratuito, A gente está dando em cada um dos livros um curso online gratuito de brinde, Mandando com a versão autografada na sua casa com frete grátis. Então, se você tiver interesse, você pode resolver isso depois. Como eu não ganho absolutamente nada, não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros, a gente reinveste isso no ministério. Eu fico sempre à vontade para encorajar as pessoas, Porque queremos as 2 coisas: pôr na sua mão uma ferramenta que te ajude, e também, com a venda dos livros, ter recursos para não apenas dar a manutenção, mas crescer em todo investimento que a gente faz no ministério. Então, dito isso, vamos trabalhar. Abra sua Bíblia, ou depois você pode acompanhar com a gente no telão.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a NVI, que é a versão que nós vamos ler, ela na verdade traz o versículo 14. É a mesma declaração, essa mudança não vou gastar tempo explicando aqui, acontece em algumas versões. Dependendo da versão que você tiver, é o 13:13. É o último versículo do último capítulo, da última carta de Paulo aos Coríntios. E ele termina com o que nós apelidamos, a Bíblia nos chama dessa forma, nós apelidamos de bênção apostólica. Vamos lá, o texto diz assim, eu vou pedir ao pessoal do som, se vocês puderem diminuir, quase zerar meu retorno, eu vou dar menos trabalho para vocês com o microfone. Obrigado. O texto sagrado diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. A NVI, pouca alteração, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos comunica algumas verdades. Uma delas é o que nós chamamos na cristandade o mistério da Trindade. A Bíblia apresenta Deus como um único Deus, mas com três distintas pessoas. E esse mistério, difícil para a compreensão da nossa mente comum, pode ser três e três serem um. Na verdade, nos leva ao entendimento de que o único Deus, que se revela em pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e isso aparece ao longo de toda a Bíblia. Não é apenas uma declaração como a de Jesus batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai lá no início, na criação do livro de Gênesis. Toda a criação, o plano, o propósito é atribuído ao Pai. A execução a Jesus. O Evangelho de João se refere a ele como verbo e diz: sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por seu intermédio. Ele é o verbo, a palavra em ação. Quando você lê lá a declaração divina, haja luz, é a expressão agora do Filho, dando voz de comando ao plano do Pai. Mas quem pairava sobre as águas, aguardando a palavra de ordem, que é dada de acordo com o plano do Pai, a palavra do Filho, é o Espírito Santo. Essa interação da Trindade acontece ao longo de toda a Bíblia. A salvação é atribuída como um plano e um propósito do Pai. Mas a pessoa da Trindade que encarnou, se fez um de nós, foi o Filho. Mas quem aplica a realidade da morte e da ressurreição de Jesus nos nossos corações é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado. É Ele que produz em nós o lavar da regeneração, que Paulo, escrevendo a Tito, diz lá no capítulo 3, no verso 5, que é o lavar da regeneração do Espírito Santo. A Bíblia fala de nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é responsável por toda a aplicação daquilo que Cristo disponibilizou. Segundo aos Coríntios 3:18, diz que é Ele que nos transforma de glória em glória, o Espírito Santo, na imagem do Senhor. Então, entender a interação da Trindade, não uma competição, entender que enquanto os três são um, cooperam em conjunto para um único propósito, é algo importante. Mas nessa interação, muitas vezes, outro dia alguém, quando eu dava esse exemplo da criação, falou: pastor, o que o senhor falou é parecido com a construção que fulano, era um conhecido nosso, está fazendo. Ele disse: tem um engenheiro que planejou, tem o mestre de obras que lê a planta, o plano do engenheiro, dá a voz de comando às ordens, e tem o pedreiro que executa, Ele falou: o plano é do Pai, ele é o engenheiro, Jesus é a voz de comando, é o mestre de obras, e o Espírito Santo é o pedreiro. Falei mais ou menos desse jeito. Não dá para tratar de forma absoluta, mas essa interação é importante. Eu falei: essa obra não seria edificada com a atividade de apenas um deles, mas também não seria edificada sem a atividade dos demais. Então, a ideia é entender que cada contribuição, em qualquer nível, é importante. Quando a gente fala da igreja, em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala a diversidade de dons, carisma, manifestações, e diz: mas o Espírito é o mesmo. Quem opera os dons? O Espírito Santo. Depois ele diz assim, a diversidade de dons, e agora a referência é dons ministeriais. Mas ele diz: mas o Senhor é o mesmo. Senhor no Velho Testamento é uma referência quase sempre dirigida ao Pai, mas no Novo Testamento a Cristo. Ele está dizendo: quem opera os dons? Jesus. Em Efésios 4, a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens, constituiu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. São dons diferentes, operados por pessoas distintas da Trindade.
Mas depois a Bíblia diz, e há diferentes níveis de operações, diversidade de operações, outra tradução diz realizações, mas ele diz, mas o mesmo Deus, agora uma referência ao Pai, opera tudo em todo. Até essas manifestações de Deus, os tipos distintos de dons, são operações distintas de cada uma deles. Não existe um grau de importância para estabelecer. O que existe são obras complementares. O que um faz é importante, o que o outro faz também é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando olhamos de forma prática para essa bênção, eu acredito que muitos leem esse texto mais ou menos assim. O crente está lá e ele depara aqui com o versículo 14, né, ou 13, dependendo da sua versão, de 2 Coríntios 13. Ele lê a graça do Senhor Jesus. Quando ele lê a graça de Jesus, ele para. Aí o crente olha e pensa, isso é forte. E diz, esse negócio é importante, é sério, é vital. Porque ele lembra de Efésios 2, pela graça sois salvos. E ele pensa, se não fosse a graça, eu estava perdido, eu estava lascado. Então ele olha e diz, forte, importante. Aí ele continua, e o amor de Deus. Aí ele para e diz, forte também. Porque ele lembra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz, se não fosse o amor de Deus, eu estava perdido, lascado. Ele diz, é forte. Mas depois dessas duas conclusões, ele termina o texto mais ou menos assim. E a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, seja com todos vocês. Porque a conclusão de o que quer que seja isso não deve ser importante. Agora vamos generalizar, tratando da igreja como um todo, independente da sua estrutura, denominação, do país, se é o Brasil, fora. Nós não valorizamos tanto. E quando generalizamos, somos sempre injustos com algum grupo, mas a verdade é que, genericamente falando, não valorizamos tanto o que seja a comunhão do Espírito Santo. A gente fala da graça de Jesus e do amor do Pai, a gente canta, a gente prega, a gente ensina sobre isso, mas não se fala quase nada sobre o que significa a comunhão com o Espírito Santo. Isso não significa que comunhão com a deidade, com a divindade, seja só com a pessoa do Espírito Santo. Em 1 de João, o apóstolo já abre o primeiro capítulo dizendo, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. E muitas vezes eu vejo pregadores falar da comunhão com o Pai, comunhão com Jesus, mas agirem quase como se não existisse um versículo que fale da comunhão com o Espírito Santo. Muitas vezes as igrejas não enfatizam nada a respeito do Espírito Santo, mas em alguns lugares que enfatizam, ele é visto mais como um poder, como uma força, como uma energia, quase como se ele fosse uma coisa e não uma pessoa. E nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa que quer manter comunhão, que quer manter relacionamento com cada um de nós. Esse é o assunto da minha conversa com vocês nessa noite. Se é um tema que eu possa dar, a nossa conversa de hoje é o relacionamento com o Espírito Santo. Porque sabe, muitas vezes nós estamos na expectativa de entender mais sobre o poder, e isso é importante. Mas isso é apenas um dos aspectos da ação e da obra do Espírito Santo. Nós precisamos entender a importância do ministério do Espírito, a ponto de Paulo, em 2 Coríntios 3, ter definido a nova aliança com essa classificação. Ele diz, o ministério do Espírito. Quando ele fala da lei, do Velho Testamento, ele diz, e o ministério da morte? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, explica que a lei fez com que a força do pecado se manifestasse, com que ele mostrasse as suas garras, e ele diz, e o pecado me matou. Então ele chama de o ministério da morte. Mas quando ele vai falar da nova aliança, ele diz, o ministério do Espírito. Toda a nova aliança tem uma ênfase na pessoa do Espírito Santo que normalmente não percebemos. E antes de falar do relacionamento prático, eu quero falar um pouco dessa ênfase. Em primeiro lugar, não existiria arrependimento sem a obra do Espírito Santo. Jesus diz, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E sabe, muitas vezes nós falamos do derramar do Espírito como se fosse coisa só para crente, para avivamento de igreja. Não. Joel profetizou e disse, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus não disse, eu vou derramar do meu Espírito só sobre os crentes bons, sobre as igrejas boas. Ele diz, não, sobre toda a carne. Porque a primeira obra, o ponto de partida do Espírito Santo é levar os homens ao arrependimento, para que haja conversão. O mesmo Espírito que produz arrependimento
embora não seja obra unilateral dele, como vou falar daqui a pouco, ele também nos leva, como consequência do arrependimento, de uma resposta de fé, ao novo nascimento. O novo nascimento é chamado por Jesus de nascer do Espírito. Tito 3,5, mencionei agora há pouco, fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Então nenhum de nós se converteria, nasceria de novo, viveria a transformação em nova criatura, se não fosse a obra do Espírito Santo. Mas quando eu e você nos convertemos, apesar de uma mudança extraordinária, isso não é tudo. Jesus trata disso apenas como começo. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino. Novo nascimento é só a porta de entrada. O melhor ainda está por vir. Agora existe um caminho diante de nós. Jesus fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem a um alvo. A conversão é a porta, a vida cristã é o caminho. E nós estamos rumando para um alvo. É o que Pedro chama de a salvação, que há de se revelar, obviamente, na sua plenitude no final. Agora, nessa jornada existe crescimento. A Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. Então, transformação não é evento único da conversão. A transformação da conversão é o pontapé inicial. Ao longo do caminho tem que continuar havendo transformação. A vida cristã precisa de transformação contínua. Quem foi que diz para mim e para você que não tem mais nada para mudar? Nós não alcançamos ainda a perfeição, nem a imagem do Senhor, então tem que mudar. Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até que cheguemos a esse lugar, a gente tem que ter progressão. Quem vai trabalhar isso nas nossas vidas? O Espírito Santo. E quando, por ocasião da vinda de Cristo, chegamos ao ápice da redenção, que a Bíblia diz: os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados. Quem vai transformar ou vivificar os nossos corpos no advento final, Romanos 8,11 diz, é o Espírito Santo. A vida cristã de ponta a ponta, do começo ao fim, tem um papel e uma obra única e singular do Espírito Santo. Eu acredito que o nosso primeiro erro é não reconhecer a importância dele. Muitas vezes eu lia o próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo. Um dia desse alguém me disse: pastor, eu acho que o senhor está supervalorizando o Espírito Santo. Falei: aprendi com Jesus. Ele diz: qualquer um que blasfemar contra mim, a gente resolve e tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem agora nem depois. Ele coloca a pessoa do Espírito Santo num patamar diferenciado. E nós precisamos entender por quê. Não é porque o Espírito Santo seja melhor ou mais importante. Nós precisamos parar com essa bobagem de comparar as pessoas da Trindade. Embora em funcionalidade haja o que nós podemos chamar de uma cadeira, que o Filho se sujeita ao Pai, o Espírito glorifica Jesus, os três são um. Não há competição alguma entre eles. Então o que nós precisamos entender é que Jesus está dizendo o seguinte: você blasfemou contra mim? O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para que haja arrependimento. Ele é o único que pode te ajudar a mudar. Agora, se você afasta Ele, que é o único que pode fazer você arrepender, quem vai te ajudar? Não tem remédio para você. Porque toda obra do que Deus fará em mim e você depende do Espírito Santo. Mas o que eu quero te mostrar daqui a pouco é que, por sua vez, tudo que o Espírito Santo fará depende também da minha e da sua resposta a Ele. Isso é algo que nós não podemos ignorar. Agora deixa eu primeiro construir um pouquinho mais a ideia da importância dele, antes de falar do relacionamento com ele. Quando você olha para a pregação do apóstolo Pedro, no primeiro grande evento público da história da igreja, que é o dia de Pentecostes. Eu não sei se Pedro terminou a sua mensagem com certo suspense para gerar um questionamento do povo, ou se o povo, com o coração compungido pela obra do Espírito Santo, não conseguiu esperar ele. Mas a verdade é que quando Pedro está ali meio que terminando, alguém pergunta: o que é que nós vamos fazer? Isso nos leva sempre, como pregadores, a pensar: qual é a aplicação prática dessa mensagem que ajude eles a entender o que é que eu faço com isso tudo que eu ouvi. E depois dessa pergunta, Pedro responde. Atos 2, verso 37, tem a pergunta, no 38 vem a resposta: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e vocês vão receber remissão de pecados. Mas ele diz também: e receberão o dom do Espírito Santo. Isso não era só para aquela igreja do começo.
Ele diz assim: porque para vós é a promessa, para vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para aqueles que Deus ainda vai chamar. Ele está dizendo daqui para frente, até que tudo se complete. Deus quer que cada um arrependa, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Isso não pode ser desassociado de um crente que recebe Jesus. Mas parece que hoje em dia tem que receber Jesus, mas o Espírito Santo é uma espécie de opcional de carro. Se ele vier junto, melhor; se não vier, paciência, ou fazer o quê? Não. Nós precisamos entender que os próprios apóstolos davam essa ênfase, porque aprenderam isso com Jesus. Em João 14, Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Ele começa o capítulo dizendo: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar a morada, mas eu venho buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Ele diz: não é um abandono. Até que eu volte buscá-los, eu vou enviar um outro Consolador. Embora essa palavra outro no grego sugira alguém de igual patamar, qualidade, né? que está falando de alguém que não é inferior. Muitas vezes eu, na minha adolescência, lendo esse texto, imaginava o Espírito Santo uma espécie de estepe. Estepe no carro, você fura um pneu, ele é provisório. Só na ausência daquele, até que se arrume, ele é colocado lá. Não importa o carrão que o cara use, se são rodas esportivas, normalmente o estepe é uma rodinha, mais ou menos. Aliás, alguns carros agora estão vindo de fábrica para não ocupar espaço, o estepe com um pneu até mais fino, né? Menor, porque ele só serve para resolver um problema temporário. E por isso não é valorizado. Então muitas vezes eu imaginava Jesus falando assim: já que eu vou ficar um tempo fora, para o carro não ficar aqui sem a roda e não parar de rodar, o Espírito Santo está vindo aí. E na minha mente, eu equivocadamente desmerecia a pessoa do Espírito Santo, porque ainda não tinha entendido, nem pelas Escrituras e nem na prática, quem de fato ele é e o que veio fazer. Mas um dia eu estou lendo João capítulo 16. Já tinha descobrido na prática, um pouquinho nas Escrituras, do que é o poder, o impacto da obra do Espírito Santo. E eu percebo Jesus dizendo assim: convém-vos que eu vá. A palavra convém é necessário. Ele diz: porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus não está dizendo: gente, porque eu estou indo, ele vai vir segurar a onda. Jesus está dizendo: eu tenho que sair, para que ele possa vir. Jesus está dizendo: a ideia não é apenas a minha vinda, é a continuidade dele, daquilo que eu comecei com vocês. Isso é o que conta. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: eu tenho algumas coisas para dizer, mais difícil de comunicar. Ele diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos revelará toda a verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não vai vir lutar para manter o padrão, ele vai subir de nível, ele vai levantar o padrão a um outro patamar, que nem mesmo eu consegui levantar. E aí as coisas começam a mudar de figura. Olhamos para essa igreja do início, que dizia: tem que arrepender, tem que batizar e tem que receber o dom do Espírito, porque ouviram isso de Jesus. Em João, no capítulo 7, a Bíblia fala de Jesus numa festa em Jerusalém. E no versículo 37, a palavra de Deus diz que Jesus se levanta e faz uma declaração pública. João 7:37 diz: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vem a quem? A mim. Tudo começa com a nossa ida a Cristo. Mas ele diz: quem crer em mim, a fé nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do que é que Jesus está falando agora? Verso 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus está o tempo todo falando de um Espírito Santo que os discípulos ainda não tinham recebido. Em João 14, Jesus diz: eu vou enviar um outro Consolador, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas Jesus vira para os discípulos e diz: vocês conhecem. Ele diz: e ele habitará, verbo futuro, em vós. Ele diz: vocês ainda não sabem o que é que Paulo vai depois dizer aos Efésios: vocês são morada de Deus no Espírito. Ele diz: vocês ainda não sabem na prática. Porque enquanto Jesus não fosse glorificado, enquanto não viesse sua morte, sua ressurreição, sua obra não fosse consumada, o Espírito Santo ainda não poderia ser vivenciado em níveis distintos das unções do Velho Testamento.
Agora, logo depois da ressurreição, você vai entender por que João 20 diz que Jesus aparece, né, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e na verdade sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Interessante que nós temos aqui a mesma figura do livro de Gênesis. Quando Deus cria o homem, sopra nele o fôlego de vida. A palavra traduzida Espírito, seja do hebraico roá, seja, né, no Novo Testamento, ela tem que é pneuma, ela tem um único sentido. Ela significa vento, sopro. E tanto quando fala do Espírito do homem, que é o fôlego de vida soprado por Deus, como quando a palavra de Deus nos fala a respeito do Espírito Santo de Deus sendo liberado sobre nós, a conversa é exatamente a mesma. Agora Jesus sopra, já morreu, já ressuscitou, consumou a sua obra, e ele está dizendo do Espírito que haveriam de receber os que nele crêem. Chegou a hora, eu estou liberando ele sobre vocês. A primeira experiência com o Espírito Santo é o novo nascimento, é quando ele vem habitar dentro de nós. Mas mesmo depois desse nível, Jesus diz: mas permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele diz: vocês não vão a lugar nenhum, aguardem. Ele diz: quando se cumprir aquilo que João Batista falou a respeito do batismo com o Espírito Santo, e vocês forem revestidos de poder, e descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, e um novo momento se inicia. Tudo, desde a conversão, em cada etapa do desenvolvimento da igreja, Jesus está dizendo: vocês dependem do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Aí essa igreja começa depois de Pentecostes, turbinada pelo poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho, onde eles anunciam para o outro: arrependa, seja batizado e receba o dom, a promessa do Espírito Santo. Eles sempre enfatizaram isso. Atos 8, quando o Evangelho chega em Samaria, numa época de perseguição, Filipe está pregando o Evangelho, pessoas são curadas, paralíticos andam, gente está sendo liberta do poder de demônios, uma multidão se convertendo, sendo batizada nas águas. A Bíblia diz que a notícia do avivamento de Samaria chega em Jerusalém. Qual foi a reação da liderança da igreja em Jerusalém? A Bíblia diz: quando ouviram que os samaritanos receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E a Bíblia diz assim: porque sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo, apenas eram batizados em nome do Senhor Jesus. A igreja olha para aquele grupo de novo convertido e diz: encontraram Cristo, vamos para o próximo passo. Qual era a prioridade zero naquele momento? Receber o Espírito Santo. Gente, se nós começamos a entender essa maneira de pensar, tudo vai ser processado de uma forma diferente. Alguém diz: não, mas isso é o que os apóstolos pensavam. Sim, instruídos por quem? Pelo próprio Jesus. Agora vamos ver o próprio Jesus continuando a dar instruções a respeito disso, mesmo depois de ter sido assunto ao céu. Você pula para Atos capítulo 9. O próprio Jesus aparece para Paulo. Ganha, né? É interessante dizer que Jesus ganhou Paulo para Jesus. Então Jesus ganha o homem para si. Ele é o grande responsável pela conversão de Paulo, que, diga-se de passagem, não foi uma conversão qualquer. Jesus aparece logo depois numa visão para um discípulo chamado Ananias. Diz: Ananias, eu preciso do você. Ele diz: vai na rua tal, na casa de fulano de tal, procura por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Esse é o momento que na visão Ananias interrompe Jesus e diz: não é flor que se cheire. Jesus olha para ele, imagina, se fosse uma versão contemporânea da Bíblia, talvez nos faria imaginar um Jesus olhando com cara de: sabe de nada, inocente. Eu já apareci para ele, eu ganhei o cara. Jesus diz: Ananias, o que era inimigo de você está trancado 3 dias e 3 noites num quarto, sem comer nem beber, orando. Quantos crentes você conhece que depois de ter ido no apelo, ficou 3 dias trancado em jejum, sem comer nem beber, orando sem parar? É evidente que Paulo tinha sido impactado por Cristo, uma mudança de vida está acontecendo, a transformação está lá. Mas Jesus diz: Ananias, eu preciso da sua ajuda. Vá lá impor as mãos sobre ele para que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver. Segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo: não importa se eu apareci para o cara, se é uma das conversões talvez mais contundentes da história da igreja, ele precisa do Espírito Santo, como qualquer convertido. É o próprio Jesus falando. Como nós podemos deduzir que hoje em dia levamos as pessoas a Cristo sem levá-las a um encontro com o Espírito Santo? Atos capítulo 19, Paulo agora, a igreja está em outro nível, pregando o evangelho aos gentios, chega na grande cidade de Éfeso, na Ásia.
encontra um grupo que se intitula discípulos, a primeira pergunta dele, a primeira do checklist, isso tem que fazer você pensar na importância. Ele olha para os caras e diz, pergunta número 1, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Os caras do lado de cá dizem, nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Em outras palavras, estão dizendo, não só não recebemos, como não sabemos o que você está falando. E hoje em dia isso me vai lembrar de muita igreja, onde as pessoas se convertem, mas nunca ouviram falar que existe o Espírito Santo. Aí Paulo do lado de cá olha e diz, no que é que vocês foram batizados? O que ele está querendo dizer? Eu não reconheço um evangelho que os levaria a Cristo sem introduzi-los numa experiência com o Espírito Santo. Ele diz, me explica no que vocês foram batizados, que não está batendo. Os caras dizem, nós fomos batizados no batismo de João, o Batista. Acho que essa é a hora de Paulo olhar com cara de sabe de nada, inocente. E de João veio batizando um batismo de arrependimento, anunciando a vinda do Cristo. O Cristo já veio, o próprio João o reconheceu, disse que ele agora ia batizar, não só com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Ele olha buscar e diz, cambada, vamos começar tudo de novo. Batiza esse grupo, eram 12 homens, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, no momento em que eles foram batizados, veio sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 13 nos mostra o momento onde Paulo e Barnabé saem para a primeira viagem missionária. Antes, em Atos 8, eles têm missões, meu amigo Marcelo Jamal chama isso de missões acidentais. Estão fugindo da perseguição. Mas em Atos 13 nós temos missões intencionais, debaixo de plano e direcionamento do Espírito Santo. E agora eles saem pregar o Evangelho. Agora vamos pensar na forma como eles trabalhavam. Eles vão passando por várias cidades. Em cada cidade eles chegam, pregam o Evangelho com poder, juntam um grupo de discípulos, dão gás neles. Eles ficavam poucos meses. Lá na frente, em outras viagens missionárias, você percebe que o tempo vai aumentando em alguns lugares. Em Éfeso, Paulo chega a falar de 2 anos, para um grupo de discípulos. Depois lá na frente ele diz foi 3, alguns entendem 2, foi até aquele momento e depois ainda teve tempo. Mas no início não. Depois eles olham para esse grupo de crentes e dizem, agora galera, segura a onda aí, que nós vamos para outra cidade pregar o Evangelho. E quando eles saíam, não deixava pastor. Atos 14 nos mostra que depois eles voltam às mesmas cidades, o caminho de volta, levantando os primeiros presbíteros, que era o nível de liderança do Novo Testamento. Significa que se foram levantar os primeiros, não tinha ninguém ainda liderando. Agora, eles não deixaram o grupo só sem pastor. O grupo de novo convertido em cada uma dessas cidades não tinha Bíblia, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. O Velho Testamento, os judeus tinham acesso nas sinagogas, os gentios nem podiam entrar lá. Então eles ficam sem Bíblia. Apesar da igreja no seu prédio onde a gente reúne, a gente chama de igreja o lugar, a igreja somos nós o povo, mas gente, ter um prédio é algo de grande valor. Não é apenas uma estrutura que se usa, é um lugar que dá identidade, que fundamenta, que facilita, que agrega. Agora, no início eles não tinham isso. Aí eu fico pensando, e não estamos falando de um judeu pregando o evangelho para o outro, o que relativamente era mais fácil. Porque todos eles carregavam a esperança do cumprimento das promessas da vinda de um Messias. E quando eles pregavam o Evangelho, eles tentavam demonstrar o cumprimento das profecias em Cristo. Mas quando um judeu... Isso é a mesma coisa que pregar o Evangelho aqui no Brasil. É diferente, gente, de pregar para um hindu lá na Índia. O Brasil é um país de cultura cristã. Então, mesmo que ainda não teve um encontro real, genuíno com Cristo, normalmente já ouviu falar de Deus e o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. Quem não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus tem a chance de acreditar que ela pelo menos contenha. Há um certo nível de abertura e receptividade num país de cultura cristã. Agora, vai pregar para um hindu lá na Índia, eu já estive lá fazendo isso. Você diz que a palavra de Deus diz, ele te olha e diz, qual Deus? Você diz, como qual Deus? Só existe um Deus, único verdadeiro. Ele diz, não, para nós tem milhões de deuses. Tudo que você falar vai ser relativizado, porque não há uma base comum de fé. Quando um judeu convertia, na hora de discipular, era mais fácil. Não precisava dizer para ele, olha, não pode idolatria, não pode imoralidade. Eles já se convertiam sabendo disso, com esses fundamentos. Porque a lei de Moisés não permitia nada disso. Agora, quando um gentio se convertia, ele não apenas cresceu na idolatria, mas a imoralidade era parte dos cultos idólatras. E agora tem que explicar para ele que o que fez parte da vida inteira dele não pode.
Então não só o desafio de conversão, mas de discipulado é maior. E agora entenda que é esse grupo que os apóstolos Paulo e Barnabé estão deixando sem pastor, sem Bíblia e sem igreja. E aí um dia eu estou olhando e pensando, meu Deus, hoje em dia nós damos tudo, Bíblia, igreja, pastor, líder, e o povo já desvia. O que imagina deixar de sem nada disso? Aí eu pensava, é loucura. Agora eles tinham muito mais resultados do que nós, porque eles não negligenciavam algo fundamental que nós temos negligenciado. 1 de João 2, 20 e 27, vou misturar e fundir os dois versículos, ou a maior parte deles. Ele diz, vós tendes a unção do santo e tendes conhecimento. Não tendes necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, vos ensina todas as coisas. Antes de deixar esse grupo sem pastor, sem Bíblia, sem prédio, e não é que essas coisas não eram importantes, todas seriam supridas depois, eles garantiam o fundamental. Olha, o Jesus que nós pregamos diz que o Espírito da verdade vai guiá-los à verdade. Há alguém habitando dentro de vocês que quer liderar a vida de vocês. Romanos 8,14 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque eles entendiam a liderança do Espírito Santo desde cedo, havia uma garantia de que até que as outras coisas fossem supridas, eles tivessem o principal. O problema é que hoje nós damos o resto, mas estamos falhando no fundamental. Relacionamento com o Espírito Santo não é artigo de luxo para uma vida de um super crente, é necessidade básica para todo mundo. Com isso em mente, eu quero que você vá comigo para Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E depois dessa breve introdução, eu vou começar minha mensagem. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O versículo 13, em outras versões, começa dizendo, nele, que é uma continuação do versículo anterior, o 12 termina dizendo, em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Diga comigo, o selo do Espírito. A pergunta a ser feita é, o que é o selo do Espírito? E o que significa receber o selo do Espírito? Como o verso 13 começa dizendo, depois que ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e creram nele, então nunca é antes da conversão, e sim depois. O entendimento comum das igrejas históricas, sempre foi de que no momento da conversão, do novo nascimento, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós recebemos o selo do Espírito. Isso durante muitos séculos foi crido, ensinado, repassado, sem nenhum nível de questionamento. Até que na virada do século XIX para o XX, quando se inicia um grande derramar do Espírito Santo, que foi o que deu origem ao movimento pentecostal, o Espírito de Deus passou a ser derramado em toda a terra. Experiências com o batismo no Espírito Santo e com os dons que nos últimos séculos eram manifestações muito raras e limitadas, agora começaram a se propagar, sem nenhum tipo de controle que alguns homens queriam colocar e não conseguiam. E a experiência pentecostal varreu o mundo moderno. A partir da experiência, os pentecostais, as novas denominações sendo formadas com as pessoas que tinham essa experiência, começaram a mudar um pouco o entendimento do que era receber o selo do Espírito. Eles diziam, não, se o selo é uma garantia, se é justamente uma ação do Espírito Santo, se você quiser só anotar, esse texto não precisa abrir, embora eu vou mencionar, em 2 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 21 e 22, para você entender a proposta do selo, Paulo diz, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir.
Então ele está dizendo que Deus nos ungiu, nos selou e que o Espírito Santo em nós é a garantia do que está por vir. Ou seja, ele foi dado como garantia do cumprimento de algo que foi começado, mas ainda não foi terminado. Paulo diz aos Filipenses: aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o Espírito Santo está relacionado com a garantia da continuidade. Mas aí os pentecostais agora se levantam e dizem: não. Tem muito crente que nasceu de novo, tem o Espírito Santo morando nele, mas tão fraco na fé, tão desviando, isso não é garantia nenhuma. E eles começaram uma teologia, embora eu esteja inclinado em minha teologia muito mais a pentecostal do que qualquer outra, eu acho que essa definição foi ainda mais equivocada que a primeira. Eles começaram a teologia baseada na experiência. O selo do Espírito é o poderoso e glorioso batismo do Espírito Santo, eles diziam. Por quê? Porque agora sim a vida do crente muda. E gente, se eu fosse ter uma teologia baseada na minha experiência e não na Bíblia, eu diria a mesma coisa. Eu nasci e cresci no lar cristão. Eu não tenho aquele dia do encontro com Jesus. Eu lembro do dia que eu decidi Jesus ainda criança, mas isso não trouxe grandes mudanças. Eu nasci no lar cristão, eu não tinha me afastado de Deus, era criança, né? Eu apenas entendi o que Jesus fez e decidi segui-lo. Agora, se você perguntar quando foi a grande mudança da minha vida, aos 15 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo e tudo mudou. Se eu fosse olhar minha própria experiência, eu seria, inclinado a concordar com eles. Mas o tempo passou e não precisou de muitas décadas. E começou a mostrar que não só gente que tinha nascido de novo, mas gente que foi batizada no Espírito Santo, continuava enfraquecendo espiritualmente, se desviando. Porque nós criamos duas ideias equivocadas a respeito do selo do Espírito. Primeiro, de que isso é uma espécie de obra unilateral dele, que é ele que faz, sem nenhuma responsabilidade nossa, e é ele que garante. Isso não é verdade. A segunda ideia equivocada: nós tentamos entender o selo a partir de uma experiência cronológica, como se fosse um advento acontecendo em um momento único da nossa vida. A gente tenta situar: foi aqui quando nasceu de novo, não foi aqui quando foi batizado do Espírito Santo, não foi com aquela experiência, não foi com aquela. Eu quero te dizer, eu não acredito que nenhum grupo e nem outro esteja correto. Porque a ênfase bíblica do selo do Espírito não é uma experiência. Antes de dizer o que é, e deixa aparentemente dar uma volta, mas eu quero ilustrar algo que vai te ajudar a entender a nossa conclusão. Hoje, dia 6 de abril, é isso, né? 6 de abril de 2021, eu completei exatos, levando em conta no bissexto tudo que puder calcular, exatos 17.639 dias de vida. Você não tem que ficar fazendo as contas 48 anos. Sempre tem alguns, dividido por 365, dá um trabalho para chegar lá. Hoje, 17.639 dias de vida. Vamos fazer uma conta aqui generosa, que serve não só para mim, mas para todo mundo, envolvendo, inclusive as mulheres. Supondo que eu tenha comido, em média, para cada um desses meus 17.639 dias de vida, 1 quilo de alimento. O que é uma média generosa. Quando era criança e bebê não era quase nada, mas depois de adulto, já tive épocas que 1 quilo era só numa refeição. Então, na boa mesmo, a conta é maior, estou fazendo a média. Eu consumi, no mínimo, 17 toneladas e meia de comida até hoje. Acho que há 2 semanas atrás, nossos jovens fizeram uma mobilização lá durante uma semana. E arrecadaram, porque nunca na história da nossa igreja, lá em Curitiba, a gente distribuiu tanto mantimento como nesse tempo de pandemia. Eles arrecadaram naquela semana 10 toneladas de alimento. Gente, eu olhava, era muita comida. Agora, isso é pouco mais da metade do que eu teria consumido. Na boa, eu acho que foi de 22, 23 toneladas já. Mas mesmo você imaginar 17 toneladas para armazenar isso aqui no palco, é muita comida. Por que eu estou destacando isso? São uns 3, 4 anos atrás, quando eu completei lá 15 mil dias de vida. Acho que deve dar uns 4 anos. Quando eu completei lá 15 mil dias de vida, eu chegasse à conclusão de que 15 toneladas é muita comida, e resolvesse parar de comer em nome de ter comido muito, eu estaria aqui hoje pregando? Não. Porque não importa quanta comida eu comi na vida, se eu parar de comer, eu morro. Pastor, onde você quer chegar? Eu não vim aqui falar de experiência, eu vim falar de relacionamento. Não importa quanta experiência você já teve com o Espírito Santo, se você parar
de relacionar com Ele, você morre. E o problema é que nós estamos falando só de experiências. Elas são importantes, mas elas são apenas parte do relacionamento. Elas não são tudo que Deus nos chamou para ter. O que Ele espera de mim e de você é que a gente viva relacionamento. Diga comigo, comunhão com o Espírito Santo. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, nos dias do livro de Atos, eles chamavam a expressão da nossa fé por outro nome. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que isso é repetido várias vezes. A nossa fé era chamada de o caminho. Por quê? Porque não só o próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não só falava de uma porta, um caminho estreito. Mas o profeta Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, 700 anos antes de Cristo, profetizou bastante sobre o caminho. Diz, haverá diante de vocês um caminho santo. O impuro não passará por ele. E esse caminho que nos foi apresentado, ele vem acompanhado de algo que nós não podemos ignorar. Isaías 35:8 é o texto que fala do caminho santo. Mas Isaías no capítulo 30 e no verso 21, Deus diz, enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá uma voz atrás de vocês, dizendo, esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Nós precisamos entender que Deus não nos proveu só um caminho, Ele nos proveu uma liderança ao longo do caminho. E quando Romanos 8:14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nós entendemos que a voz é a liderança do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos da devida interação com Ele. A obra do Espírito Santo não é unilateral, não é Ele sozinho. Em Romanos 8:26, Paulo diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra ali traduzida, ajuda, de acordo com todos os léxicos que eu já consultei até hoje, léxicos, ela é um palavrão no grego, palavrão no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai. É a composição de 3 palavras, sum, ante e lambano. Pastor, e o mai? O mai é a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Eu falo assim, é bonito, mas não faço ideia do que eu estou falando. Eu só decorei. É só a conjugação, fica com isso na cabeça. Sum, ante e lambano significa pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém. Por isso a tradução é apresentada como ajuda, trabalho conjunto. Mas por que eu estou destacando isso? Supondo que hipoteticamente eu precisasse mover esse púlpito e que ele fosse pesado, e eu pedisse ajuda a alguém, esse pedido de ajuda poderia ser visto de 2 formas. Ele pode ser um trabalho conjunto, fulano me ajuda, é muito pesado, eu preciso de você, vamos fazer junto. Mas ele pode ser, no português, substituição. Fulano, vai mexendo isso que eu tenho outra coisa para ir arrumando. Então ele me substitui na tarefa. A palavra usada por Paulo não admite a ideia de substituição. Não existe um trabalhando para o outro. É trabalho conjunto. É pegar a outra ponta do peso. É os 2 juntos. A natureza da obra do Espírito Santo em nós é uma obra de interação. E às vezes eu não entendo o pau quebrando entre algumas escolas teológicas. Aí, nossos irmãos que amo, respeito, admiro e aprendo com eles, os calvinistas estão dizendo, tudo é Deus que faz, o homem não faz nada. A bondade de Deus conduz ao arrependimento, como se o homem só arrependesse porque Deus quer. Aí vem dos outros lados nossos irmãos arminianos, que eu também amo, respeito, admiro e aprendo com eles, e dizem, não, responsabilidade humana, não é só soberania divina. E um parece dizer que é só o homem, o outro parece dizer que é só Deus. O de cá está dizendo a bondade de Deus conduz ao arrependimento. De cá diz, a Bíblia diz arrependei-vos, porque o homem tem que arrepender. E parece que a maioria não parou para pensar que tem uma parte de Deus e uma parte do homem. A chave é a interação. Não importa se nós estamos falando de arrependimento, do novo nascimento, onde o homem precisa crer para nascer de novo. Não importa do que a gente fala, vamos para o assunto dos dons do Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo, tem participação humana. Paulo diz em 1 Timóteo 4,14, não seja negligente com o dom, carisma que é em você. Ele está dizendo, se o Espírito Santo não está movendo, Timóteo, não é falta de vontade dele, você está negligenciando a sua parte, porque tem a parte humana de corresponder com ele. E 2 Timóteo 1,6 ele diz, desperta o dom. Ele está dizendo, Timóteo, você deixou o dom adormecer, acorda o dom. Ele não está dizendo, dobra o joelho e pede para Deus acordar. Ele diz, você botou o dom para dormir, você acorda, Timóteo.
Essa dinâmica de interação, ela é antiga na Bíblia. Gênesis 6. Antes do dilúvio, Deus diz: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Aí eu aprendi na escola bíblica dominical que esse texto dizia que a arca seria construída em 120 anos e que os dias do mundo estavam contados em 120 anos para ser destruído pelo dilúvio. Essa conta não bate. Você segue lendo, Deus fala com Noé. Bom, no ano 500 da vida de Noé, porque aquela turma, irmão, soprava mais velhinho do bolo de aniversário que nós. No ano 500 da vida de Noé, seus filhos nasceram. Depois que eles nasceram, em algum momento depois do 500, a gente não sabe se foi 502, 510, 520, em algum momento depois, Deus falou com eles, com Noé. Quando o dilúvio veio, era o ano 600 da vida de Noé. Portanto, o tempo para ele construir a arca não chega a 100 anos. A conta dos 120 não bate. Pastor, então, do que é que Deus estava falando? Naquele momento, Deus estava reduzindo o prazo de vida do homem. Muitos em Gênesis 5, na genealogia, viveram mais de 900 anos. Deus olha e diz: meu espírito não agirá para sempre no homem. Você vive quase um milênio, não se rende, não se dobra, são carnais. Vou diminuir o tempo e as oportunidades, porque meu espírito não trabalha sozinho. Já que vocês não correspondem, vai haver falta ou uma diminuição do lado de cá. A partir do dilúvio, a média de vida despenca drástica e rapidamente. Aí vem o Moisés, que viveu 120 anos cheio, escreve o Salmo 90 e diz: a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é hora extra. A verdade, a Bíblia diz: canseiro e enfado. A média baixou de novo. Por quê? Falta de correspondência. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz no capítulo 5, no verso 19: não apagueis o espírito. As versões mais antigas dizem: não extingais o espírito. O que significa isso? Que existe algum lugar, um botão dotado de alta tecnologia espiritual que se você aperta, puf, o Espírito Santo deixou de existir? É lógico que não. Como é que o Deus eterno deixa de existir? Quando a Bíblia fala de apagar, não fala da pessoa, fala da obra. Porque a obra dele é comparada com fogo. Se você bota combustível, o fogo aumenta. Se não bota, o fogo diminui. Isso é interação. Não dá para ignorar isso. Agora, o que é que nós precisamos entender na dinâmica do selo? E agora eu vou voltar a responder. O selo não tem a ver com uma experiência. Olha Efésios 4:30. Vou pedir que projete esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A relação do selo aqui agora não tem a ver com experiência, e sim com relacionamento. Não entristeçam o Espírito que o selou. O selo é garantia, não é uma experiência no dia da conversão ou do batismo. É uma pessoa que habita em vocês, com a qual vocês não podem parar de interagir. Se você deixar de interagir com ele, sua única garantia foi embora. E aí faz sentido a declaração de Jesus: blasfemou contra mim, tem perdão, o Espírito trabalhará em você o arrependimento. Mas se você blasfemar contra ele, o afastar, você perdeu a sua chance. Quando você começa a entender isso, o selo tem que ser visto como um relacionamento. Não importa a quantidade de experiências, que elas venham, que elas cresçam na sua vida, mas o mais importante não são as experiências, sim um relacionamento. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz que o Espírito anseia por nós até o ciúme. Qual a ideia de ciúme ali? Olha o versículo anterior. Ele começa dizendo: adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia apresenta a figura de Jesus de um lado como noivo, a igreja do outro como a noiva, a relação entre um homem e uma mulher. Mas aqui nessa história, Tiago aponta uma terceira ponte de um triângulo amoroso, que é o mundo. Ele diz: quando você deixa de ter olhos como igreja, como noiva, só para o noivo, e começa a olhar para um outro que é o mundo, o Espírito vai ficar enciumado, porque o propósito dele é preparar uma noiva santa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível para nosso Senhor. Então, quando o crente começa a se envolver com o mundo, ele está enciumado. Todos esses comportamentos o afastam. E aliás, a Bíblia diz que esse comportamento é inimizade contra Deus. E quando você fala da inimizade contra Deus, entenda que isso pode atingir o relacionamento com o Espírito Santo. Isaías 63:10 diz: mas eles contristaram o seu Santo Espírito, pelo que ele se lhes tornou inimigo.
Uma coisa é entristecê-lo uma vez. Uma coisa é entristecê-lo algumas vezes. Outra coisa ainda é entristecê-lo várias vezes. E a outra, frequente. E uma última, permanentemente. Há um lugar onde ele pode se transformar em inimigo. E quem atravessa essa linha vai viver uma grande complicação. O livro de Hebreus fala de pessoas que ultrajaram ao Espírito da graça. Sabe, eu tenho orado e clamado a Deus por avivamento, por manifestações poderosas da glória de Deus na igreja. Mas o que nós mais precisamos entender é o relacionamento. Porque se houver relacionamento com o Espírito Santo, as outras coisas vêm junto. Mas alguém me disse outro dia, mas pastor, como que o Espírito Santo dirige? Uma vez estava ensinando sobre como ser dirigido pelo Espírito. E a ênfase era principalmente o testemunho interior. E um irmão me procura no final de uma aula, no intervalo, antes de começar a segunda, e disse para mim, pastor, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei, tem. Ele falou, pois é, eu tenho uma teoria. Eu falei, qual? Ele falou, não é que Deus não fala comigo, porque a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem sua voz, então Deus fala. Mas ele olhou para mim e falou, minha teoria é a seguinte, eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Aí eu estou surpreso com a conclusão, nunca tinha ouvido, alguém desenvolver essa linha de raciocínio, estou segurando minha vontade de rir. E eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria no meio do povo. Mas o Espírito Santo fala comigo, no meu íntimo, de forma simples. Diz, pergunte a Ele. Há quantas noites Ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu falei, preciso te interromper e te fazer uma pergunta. Quantas noites já faz que você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos e disse, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, só me diga quantas noites. Ele falou, nem sei te dizer, pastor, quantas noites, são várias. Eu falei, me descreve o que acontece. Ele falou, pastor, eu tenho um sono pesado, eu durmo que nem uma pedra. Não importa se eu beber 10 litros de água, eu não acordo nem para ir no banheiro. Nunca acordo no meio da noite para nada. Mas já faz muitas noites. Eu estou lá dormindo, de repente, pum, acordo. Olho no relógio, 3 horas. Ele falou, pastor, não é 2h59, não é 3h01, 3 horas, toda madrugada. Eu falei, o que é que você sente a hora que acorda e olha o relógio? Ele falou, eu sinto uma vontade de orar. Eu falei, o que é que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar. Eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Eu falei, tu nem cara de quem gosta de orar tem. De uma hora para outra começa a acordar todo dia no mesmo horário com vontade de orar. E não parou para pensar que o Espírito de Deus está te chamando. Aí ele me olha e diz, sabe que o senhor falando assim até faz sentido? O problema é que nós mistificamos demais. Tem gente esperando ouvir uma voz audível, tem uma visão espetacular. Gente, há uma forma simples através da qual o Espírito Santo nos lidera. Eu me lembro ainda garoto, recém cheio do Espírito Santo, conversando com o homem de Deus. Ele era muito usado em profecia nos dons. E eu estou querendo aprender. Eu digo para ele, me ensina as manhas do negócio. Eu quero fazer isso aí que você faz. Aí eu olho para ele e digo, como que é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher, é sempre a mesma voz. Eu estou fazendo perguntas. Ele ria, hoje eu tenho vontade de rir. Ele olha para mim e diz, Luciano, eu não ouço uma voz audível no meu ouvido. Ele falou, 2 ou 3 vezes na minha vida tive uma experiência dessa. Não é assim? Eu falei, então onde é que você ouve? Se você não ouve com o ouvido, ouve onde? Ele disse, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não. Aí ele falou assim, pensa numa coisa simples. Eu falei, como simples? Ele falou, uma coisa interna. Tipo um pensamento, um sentimento, algo simples. Passou dentro de você, não tem nenhum barulho, não tem nenhum espetáculo. Eu falei, você está querendo dizer que a voz de Deus, que você alega ouvir, é parecida com pensamento, sentimento? Ele falou, pior que é. Gente, aquilo para mim foi uma decepção. Era o cara chutando todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado. Eu falei, não pode ser assim. Eu falei, como é que você vai saber se não é você pensando, sentindo, se é tão parecido? Ele olhou para mim, ele tinha me dado a primeira palavra profética impactante que eu tinha recebido da minha vida, pelo menos que eu tinha conhecimento. Meus pais dizem que quando era garoto, os outros falavam sobre meu ministério, mas não lembro disso. Ele desvendou segredos no meu coração. Ele olhou para mim e falou, a palavra que eu te dei era eu pensando, sentindo. Falei, não, aquela foi boa pra caramba. Você não sabia nada daquilo, não tinha como ser você pensando, sentindo. Ele falou, Luciano, deixa eu tentar te fazer entender a simplicidade disso. Ele olhou para mim e falou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho.
Ele falou, se você saísse pela porta agora, fosse atropelado por um caminhão carregado, fizesse picadinho de você. Ele foi bem dramático. Ele disse, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Jesus apareceu pessoalmente para te dizer, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, nunca vi Jesus. Nem ele dizer que eu estava dentro. Foi algum anjo apareceu para você, apresentou uma cópia autenticada do livro da vida, diz, ó, aqui o número de protocolo, está o seu nome, apresenta na entrada. Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu Jesus nem anjo? Eu falei, não. Pelo menos ouviu uma voz de trombeta anunciando o seu nome, arrolando você. Eu falei, também não. Ele falou, pelo menos viu o céu para onde você vai? Eu falei, também não. Aí ele olhou para mim e falou, então como é que você sabe que a salvação é verdadeira, que ela existe, que você está nela? Eu olhei para ele na simplicidade dos meus 15 anos e falei, eu sei, porque sei, porque sei. Se fosse hoje eu teria dito como é que eu sei, não sei, só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia, embora eu não soubesse como é que eu sabia. Mas que eu sabia. Aí ele olha para mim e diz, olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Testificar é sinônimo de testemunhar. E diz, a fonte da sua sapiência, que te dá a certeza toda, é um testemunho interior. Depois eu fui descobrir, Provérbios 20:27, o Espírito do homem, a lâmpada do Senhor, o lugar onde Deus quer falar e nos dirigir no nosso espírito de forma simples. Ele olha para mim e falou, Luciano, isso não é um assunto tão importante como certeza e salvação. Ele não falou por meio de uma voz audível, não quer dizer que ele não vai falar. Ele não falou por meio de uma voz audível, não quer dizer que ele não possa falar dessa forma com você. Mas ele falou pelo testemunho interior. Por que é que você acha que em outras áreas da sua vida o mesmo processo não pode se repetir? E de repente a coisa começou a desmistificar. Ele diz, preste atenção no testemunho interior, nos impulsos do Espírito Santo. Aí tem crente dizendo, não, Deus não fala comigo. Todo culto você vai ter um treino. Quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você. Uma diz, dá nada não, dá essa menorzinha aí da carteira. A outra diz, dá sim, pula para outra maior. E aí começa aquele conflito. Um dia eu falando com um crente, dando esse exemplo, falei, a menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade. Eu falei, nós precisamos localizar quem é você falando, quem é outra voz. Aí eu olhei para ele e falei, já que nós já sabemos qual é a sua própria voz ou mente pensando, seu avarento, falei para ele. Falei, quem é outra voz querendo que você oferte? Aí ele querendo se conversar, falou, será que é o diabo? Falei, só se ele converteu para querer que você invista no reino. Gente, nós precisamos simplificar o processo. Você chega lá no seu trabalho, sempre dou esse exemplo. Encontra uma roda, e quando você chega, a turma está contando piada, você já está enturmado, chega, ri, conta umas também, mas daqui a pouco alguém empolga e migra de piada para piada suja. E a diferença entre uma e outra não é falta de graça, é só a sujeira. Algumas, apesar de sujo, são até mais engraçadas. E aí você tem uma crise. Bateu a saudade do velho homem, abriu o baú, começou a arrancar todo o lixo que você ainda lembrava, e contou, fez outro rir, riu junto. E depois daquele momento de diversão, você sai. E você não ouviu uma voz audível, você não teve uma visão espetacular, mas tem um desconforto dentro de você. Algo parece te dizer, esse não é o seu lugar, você não deveria estar comendo esse lixo todo. Quem está fazendo isso com você não é só a sua consciência, é o Espírito Santo. Você chega numa outra roda, agora na igreja, não são mais os ímpios, mas são aqueles crentes da língua bifurcada, que o veneno corre no canto da boca, que se uniram para usar a língua como açoite, para bater no outro crente que não estava lá para se defender, e você juntou com eles, bateu sem dó nem piedade. Aí você sai daquele lugar e algo dentro de você está dizendo, você não deveria ter falado assim do seu irmão que não estava presente. Quem está fazendo isso com você, crente? É o Espírito Santo. Agora vamos falar dos menos carnais, que todos nós temos algum nível de carnalidade. Vamos para o time que ainda ora, sentou no quarto, está lá no seu devocional, seu tempo com Deus, e de repente chegou aquele momento de oração que bateu, quebrantamento nível hard, e você está lá, Jesus, pode me pedir qualquer coisa, hoje eu estou facinho para você. E quando você está ali falando de rendição, algo vem dentro de você e diz, perdoa fulano. Aí você diz, fulano não.
Irmão, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele deve ser parte das criaturas mais loucas que tem nesse mundo. Eu de vez em quando pergunto para alguém, se Deus não fala com você, com quem que você está discutindo? Mas aquela queda de braço continua e diz, não. Aí algo dentro dele diz, passa por cima disso, releva. Lembra dos bons momentos que vocês estiveram juntos, perdoa. E daqui a pouco o crente sente que ele está perdendo a queda de braço. Ele diz, posso até perdoar. Agora já está considerando. Mas vai ter que vir mendigando, rastejando. O Espírito Santo diz, joga esse orgulho fora. Seja generoso, seja misericordioso. Ele está perdendo a queda de braço e diz, tá bom, eu perdoo. E a hora que ele fala isso, algo visita. Algo vem do céu. Algo acontece no seu coração. Algo lava a sua alma. Quem fez isso com você? O Espírito Santo. O problema é que nós complicamos o que deveria ser simples, gente. Todos os dias o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Eu não estou dizendo que antes de atravessar a rua você tem que todo dia dobrar o joelho na calçada e dizer, Espírito Santo disse, eu vou pela faixa de pedestre em outro lugar. Eu não estou dizendo que todo dia, quando acorda de manhã, você tem que ficar orando na frente do guarda-roupa para saber o look do dia. Embora meu conselho é que algumas irmãs orassem um pouquinho mais antes de escolher o seu look. Hashtag fica a dica. O que eu e você precisamos é só de receptividade. Tem hora que você falou de um jeito com o seu cônjuge, marido ou esposa que não deveria. E algo diz, você passou o limite. Em vez de você ficar batendo o pé com orgulho, dizendo, mas ele abusou, ele. É considerar isso. É dar ouvidos aos pequenos impulsos. O Espírito Santo quer nos liderar todo dia. Todo dia. Agora, sabe qual é o problema? A maioria de nós está querendo uma experiência poderosa antes de fluir no nível simples de interação. Setembro de 2000, eu tive umas experiências com a liderança do Espírito Santo mais extraordinárias da minha vida. Perdi uma carteira, precisava dela para uma viagem, comecei a orar, eu tive uma visão. Eu vi como eu perdi do jeito que eu perdi, aonde foi. Fui lá, recuperei a carteira, gente, um negocinho que me empolgou. 4 meses depois, estou no Canadá pregando. No final do culto, que foi pela manhã, num domingo, nós estamos almoçando. O pastor que cuida daquela igreja de canadense é um brasileiro, então toda a conversa, a mesa era em português. A maioria dos que estavam ali estavam falando português. E por causa do mover de Deus no culto, nós começamos a compartilhar a experiência. E um falou da liderança do Espírito Santo, outro falou o outro, estava muito gostoso. Todo mundo empolgado, falei, vou contar a minha de 4 meses atrás. E quando eu contei a da carteira, todo mundo, uau, glória a Deus. Eu vi que o povo impressionou mais com a minha do que eu com a deles. Aí esse meu amigo, pastor Frank, disse, foi boa. O jeito que ele falou parece que já vinha mas... Eu lembro que eu brinquei, falei, você não está insinuando que vai querer apresentar uma outra que ganhe da minha agora. Ele falou, julgue você. Ele falou, eu só fui a testemunha, a experiência não aconteceu comigo. Ele olha para mim e diz, você conheceu fulano de tal? Um velhinho que agora já está com o senhor, mas que na época era desses da vanguarda do avivamento no Brasil. Eu falei, sim. Ele falou, ele estava aqui em certa ocasião. Pregou num culto domingo de manhã, numa igreja perto de nós, eu fui ouvi-lo. E depois no almoço, ele compartilhando uma história, um testemunho atrás do outro. Era impressionante ouvir as histórias desse homem de Deus. Começou a passar muito tempo, ele pegou e dispensou os irmãos que tinham trazido ele, iriam levá-lo para Toronto, que estava a 1 hora de distância. Falou, Kiko, você já morou em Toronto, não é? Ele falou, se eu pegar endereço com eles, para a gente poder conversar mais, você me leva depois direto para o culto? Falou, o culto é às 6. Ele falou, ótimo, pastor. Estenderam a conversa até às 4. A viagem era 1 hora. Chegaram em Toronto às 5, 1 hora de antecedência. Ele está me contando a história em janeiro de 2001. Portanto, esquece, principalmente vocês são novinhos, que cresceram na geração GPS, isso ainda não existia. Nem antes do celular, ainda não tinha, GPS. Ele está me contando a história e disse que quando chegou, ele perguntou para alguém, olha, me dê a referência desse endereço. Alguém diz, vá na direção tal, lugar tal. Ele vai para lá, não tem nada a ver. Pede informação, alguém diz, não, não é aqui não. Por lado de lá, explica, ele vai, não é. O de lá explica, vai para outro lugar, não é. Ele diz, Luciano, nós ficamos 1 hora perguntando e tentando. Quando deu 6 horas, que era a hora que o culto ia começar, falou, a gente não tinha achado a igreja e não sabia onde é que estava. A gente estava totalmente perdido. Ele disse, quando deu a hora do culto, o pastor falou para mim, encosta o carro. Ele falou, eu estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda. Hoje a coisa é amena, irmão. Tem gente que reclama, eu fico olhando e dizendo, não pegou a minha época. Quando a gente era garoto, diácono na igreja, dava cascudo na cabeça da gente. Pegava pela orelha para levar para o pai.
Hoje em dia a turma diz, não sorriu para mim na recepção. Eu digo, pelo amor de Deus, está muito melhor do que era. Ele falou, eu estava esperando uma bronca no estilo desses da velha guarda. Mas o velhinho só fez uma oração simples e disse, Deus, o Senhor não me trouxe a esse país para eu ficar perdido. O Senhor já me mostrou o que quer fazer naquele culto, então o único que não me quer lá é o diabo, o Senhor me quer lá. Aí ele disse assim, Espírito Santo, você conhece a cidade melhor do que o homem que a planejou. Ele diz, nós não temos mais tempo para perguntar, estou recorrendo a você agora. Me guia até essa igreja. Esse meu amigo, que já estava no ministério, disse que pensou, o velhinho está surtado. Está desesperado com o atraso, mas não tinha coragem de falar nada. O velhinho falou para ele, liga o carro. Segue adiante, vira para a esquerda, vira para a direita. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O velhinho malemar sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele diz, ele não chegaria nem com sinalização. Ele diz, mas esse homem foi me conduzindo. Nós, entre 10 a 15 minutos, paramos na frente de um prédio. Não tinha placa, não tinha movimento, não tinha nada. Ele disse, pode perguntar que é aqui que eu vou pregar. Meu amigo falou, eu desci do carro, é para perguntar onde é que era o endereço, porque eu não estava acreditando em nada daquilo. Mas ele disse, quando eu volto para o carro, minhas pernas estão mole. Ele falou, nós estávamos na frente da igreja, onde o cara ia pregar. Ele falou, descobri depois que a placa e o movimento era por trás do prédio. Mas se tivesse um GPS, ia guiar a gente naquele portão. Aliás, isso dá um novo sentido a palavra GPS, guiado pelo Espírito. Aí tem que comer o E no final, né? Gente, quando eu vi aquela história, eu não sei te explicar o que aconteceu dentro de mim, mas bateu um desespero de conhecer o Espírito Santo melhor. Levantei daquela mesa, eu falei, gente, me dá licença. Eu corri para o quarto da casa que eu estava hospedado. Eu fechei aquela porta do quarto, eu dobrei meu joelho, era um desespero. Eu dizia, Deus, eu quero conhecer melhor o Espírito Santo. Falei, a experiência da carteira foi boa, mas fala sério. Este endereço foi melhor ainda. Aí alguém disse, pastor, o senhor está competindo com os outros não, querido, com a minha própria mediocridade. Cada vez que eu vejo um crente que foi mais fundo no rio de Deus, eu digo, se Deus não faz acepção de pessoas, eu também posso ir. Tem para mim também. E eu estou orando e clamando, Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero viver esse nível de liderança. Então a voz se fez ouvir. Ficou bonito isso, né? A voz se fez ouvir, impressionei até eu mesmo. Eu não sei se ela falou do lado de fora ou do lado de dentro, mas ela foi nítida. Eu ouvi uma voz. A voz citava uma frase de Jesus, uma porção do Evangelho: quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Eu, debaixo do temor daquela voz, falei, Deus, o que isso tem a ver com o que eu estou pedindo? A voz disse, tem tudo a ver. O Senhor me disse, quem está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. O Senhor me diz, o que eu estou falando agora não é só para você que me pede por mais. Ele diz, por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações, diga a minha igreja, que enquanto vocês não forem fiéis nos pequenos impulsos do testemunho interior do Espírito Santo no dia a dia, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. O Senhor me diz, à medida que vocês vão obedecendo os impulsos e o testemunho interior, Deus diz, vocês serão promovidos a experiências maiores. Tem muito mais para mim e para você, aguardando, sabe o que? Interação, correspondência com o Espírito Santo. Fique em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá. Nós temos interpretado de forma errada o que é ser cheio do Espírito Santo. A gente imagina que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele. Até porque a gente lembra da visão de Ezequiel 47. O anjo dizendo para o profeta, entra no rio. Primeiro água dando tornozelo, depois vai medindo água no joelho, água no tornozelo. E alguns pensam, eu vou recebendo cada vez mais. Como fosse assim, pastor, cheguei no culto com 1/4 do tanque, saí com metade. Vou voltar a próxima semana tentando 3/4 e quem sabe numa dessas conferências do Espírito Santo eu fico com o tanque cheio. João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Então não tem como você ir recebendo o Espírito Santo aos poucos. Mas então o que significa ser cheio? Cheio é totalmente preenchido. Isso não é você ter mais do Espírito Santo, preste atenção. É o Espírito Santo ter mais de você e da sua rendição. Não é você que está precisando ter mais dele, ele está precisando ter mais de você. Ezequiel está diante do rio, que é uma figura do Espírito Santo.
sai do santuário. Apocalipse diz que emana do trono de Deus, é uma extensão de quem Deus é e faz só o que Deus pode fazer. A Bíblia diz: por onde esse rio passa, tudo volta a viver. E na visão de Ezequiel, quando entrava no Mar Morto, irmão, Mar Morto não é só morto, é matador, não tem quase nenhuma forma de vida lá, pouquíssimas bactérias resistem àquele 1/3 de sal na água. Você entra lá com micose e sai sem naquela água, é verdade. Ele é morto e matador. Mas na visão de Ezequiel, quando esse rio toca o Mar Morto, volta a viver, tem enxame de peixe, cardumes de peixe. É impressionante. O livro de Salmos diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não está falando só do rio da vida na eternidade, está falando da obra do Espírito Santo que muda a minha e a sua história. Agora, o anjo diz para o profeta: bora medir. E eles medem 1000 côvados, meio quilômetro, água no tornozelo. Mas não pararam. E a pergunta é: por que não? Porque não chegou a hora de parar. Eu vou te fazer a pergunta, agora a resposta. Eles andam mais 1000 côvados, agora mais meio quilômetro, um total de 1 quilômetro. Água no joelho, mas não pararam. Por que não? Por que não? Porque não era hora de parar. Mediram mais 1000 côvados, agora 1,5 km, água nos lombos. Mas não pararam, por que não? Quando era a hora de parar? Não era quando medisse o rio todo chegasse a outra marcha. Se para de medir quando se chegam às águas profundas. Esse é o lugar do meu e do seu destino. Diga comigo: águas profundas. Qual a diferença entre a primeira medição no tornozelo, a segunda medição água no joelho, a terceira medição nos lombos e a última? É que nas 3 primeiras, embora a pessoa está entrando no rio, e isso fala da minha e da sua rendição, não é o rio que invade sua vida, é você que tem que entrar no rio. Tem muita gente com uma ideia de avivamento que um dia vai dar uma enchente espiritual, o Espírito Santo vem, inundou tudo está mudado, e está a vida inteira esperando o rio entrar, e o rio está olhando para ele e perguntando: e você, crente, quando é que vai entrar no rio? Agora, não importa se você entrou pouco, se você entrou um pouco mais, ou mais ainda, enquanto você está pisando no chão, você está no controle. Você diz: eu vou para cá, eu vou para lá. Mas quando chega às águas profundas que não dá mais pé, você perdeu o controle. É o rio que assume o controle, é ele que te carrega para onde quer. Esse é o nível onde você chegou a tamanha rendição, onde ele assumiu o controle. Relacionamento é mais do que experiência, é rendição em níveis cada vez maiores, até a mais completa entrega. Isso é o que Deus espera de nós. Eu não vim hoje te encorajar apenas uma experiência, mas há uma série de múltiplas e contínuas experiências, se você trilhar o caminho do relacionamento. Isso requer de mim e de você sensibilidade. Quando a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, é porque muitas vezes nós o fazemos. E assim como num relacionamento, quando ferimos, a pessoa se afasta. Muitas vezes nós estamos fazendo isso com o Espírito Santo. Nós estamos apagando a influência dele em questões simples. Seja você trocando de canal no controle remoto na frente da televisão, navegando na internet, e começa a ver o que não deveria, algo dentro de você, e diz: vaza daí, crente. E se você começa a ignorar o tempo todo essa voz, ela vai perdendo o fogo e a força, a ponto de talvez daqui a pouco você nem ouvi-la mais. E quando a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa, não está dizendo que se você o entristeceu, se você o deixou enciumado, se você vem apagando a sua obra, que não tenha mais conserto. Mas a Bíblia fala isso para que a gente reverta o quadro. E nessa noite, mais do que uma instrução que pode mudar a história da sua vida como mudou a minha, Deus quer trazer um sopro de vida no seu coração. Eu gostaria que você levantasse sua voz e orasse. Nós vamos terminar, mas eu quero que por uns poucos instantes você se esqueça do que está acontecendo do seu lado ou à sua volta. Até para preservar a questão do distanciamento, eu vou pedir que nem marido e mulher orem juntos. Agora é você e Deus. Talvez seja um excelente momento para dizer: Espírito Santo, eu me arrependo, porque eu tenho sido insensível. O livro de Hebreus diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Onde é que ele fala? No coração, não é no ouvido. Mas se você endurecer, você atrapalha o processo de liderança. Tem que ter interação, tem que ter envolvimento das duas partes. Talvez seja a hora de dizer: Senhor, me perdoa, eu tenho tentado viver
a vida cristã na minha força, sem a tua ajuda, sem o teu socorro, ou não estou ouvindo a tua voz, eu não estou atendendo a voz atrás de mim, que no caminho diz, não desvie para cá, não desvie para lá. Mas é um bom momento não só para se arrepender, mas para receber o seu perdão pela fé, se apropriar dele e dizer, mas Deus, a partir de hoje, eu me coloco debaixo do sangue de Jesus em arrependimento, eu conserto, eu estabeleço um novo começo. Davi, quando pecou, ele se arrepende, e um dos seus clamores e arrependimento não era só perdão, ele diz, Deus, não retires de mim o teu espírito. Ele sabia que um dos maiores danos do pecado era afastar o Espírito Santo. Ele está clamando, não me deixe perder isso, restitui-me a alegria da tua salvação. E mesmo para você que talvez diga, pastor, estou no melhor momento da vida cristã, há um nível de rendição maior do que esse que você chegou. E eu quero que nos próximos momentos, com as suas palavras, do seu jeito, você se renda a Ele. Eu creio que há pessoas que estão aqui essa noite, gente que nos acompanha pela transmissão ao vivo, ou mesmo depois por essa palavra gravada, que vão ser cheias, batizadas no Espírito Santo, nesse momento que nós oramos, aí onde você está. Alguns vão ser renovados para uma experiência que há mais tempo não tem, mas muito mais importante do que só ter uma experiência agora, é que algo novo se estabeleça no seu relacionamento. Então fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, em nome de Jesus. Enquanto a música é ministrada, aproveite para falar com Deus e deixe Ele falar com você, em nome de Jesus.